O Senhor vem cobrando de nós uma necessidade, ou vem despertando em nossa mente algo que pode parecer simples e ao mesmo tempo, por talvez ser tão simples que a gente faz parte, está no culto quase todo dia, a gente deixa passando despercebido, que é a forma de cultuar a Deus. Ou quando eu digo a forma de cultuar a Deus, não é assim como que você chega, como que você ora, como você canta, como você prega, como você pede uma oferta, ora para alguém e vai embora. Não, não é isso. É a forma de viver para Deus, o qual o culto, isso aqui que nós estamos fazendo, é apenas uma delas. Porque no trabalho você vive para Deus e com Deus, na escola, em casa, em todo lugar aonde tiver um filho de Deus, um cristão, aquele que crê em Jesus, você deve, eu devo manifestar luz na terra, sal no mundo. É meu dever e seu dever. Então a visão não é como nós vamos cultuar aqui, é a nossa vida para com Deus. O que eu estou dizendo aqui para você, para quem esteve domingo lá na sede, vai ouvir semelhantemente as mesmas coisas. É lógico, alguma diferença, porque a palavra do Senhor a gente sempre vai renovando, mas é uma necessidade. O Senhor vem trabalhando na minha mente. Eu falei algo lá domingo, comuniquei com o pastor Júlio, porque eu vi a necessidade de toda a igreja, ou aqueles que têm o chamado, entender um pouco mais do que o Senhor tem para nós na palavra de Jesus. Amém, irmãos? Está ligado na palavra do Senhor? Não somos da Igreja Universal não, mas está ligado, né? Só não precisa bater a palma. Então vamos lá. O livro de Malaquias, irmãos, o Senhor abriu a nossa mente para entender algumas coisas que eu confesso a vocês que há alguns anos, buscando conhecimento para servir, eu nunca tinha aprendido a revelação das coisas que contém no livro de Malaquias. A única coisa que eu sabia do livro de Malaquias é 3 ideias sobre os dízimos e oferta, que todo mundo sabe. Roubará o nome a Deus no dízimo e oferta, tá, traz o dízimo. Eu só entendia isso, para mim o resto era algo semelhante. Mas quando o Senhor começou a me incomodar em relação ao modo de servir a Deus, eu fiquei surpreendido quando eu vi que no livro de Malaquias o Senhor já trabalhava com o povo, questionando o povo, comportamento errado, que fazia eles distanciar da presença de Deus, que fazia o culto deles serem nojentos a Deus, que fazia as bênçãos de Deus não chegar para a vida dele. Há mais de 2.400 anos, porque Malaquias escreveu aí aproximadamente 400 anos antes de Jesus. Então já tem mais de quase 2.000 anos e meio, irmãos, que o povo vem cultuando e insistindo numa coisa que Deus está olhando e está falando: eu não agrado disso, eu não estou agradando disso, não estou agradando da sua oferta, não estou agradando dos seus cultos, não estou agradando do modo que você está vivendo. Será que vocês não percebem isso? O livro de Malaquias vai tratar disso o tempo todo, irmão. Me tornei agora fã de Malaquias. Eu só conseguia lembrar do Malaquias no 3 e 10. E é isso que eu quero tratar com vocês. Nós vamos estudar, vamos fazer um parâmetro dentro do livro de Malaquias, para nós entendermos o que Deus quer, qual que é o nosso dever e ao mesmo tempo qual é o nosso direito diante daquele que pode todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Para você não ficar com sono e abaixando a cabeça, senão vai ficar muito triste. E não pode ser assim. A palavra do Senhor, ela tem que incomodar. Talvez nesse decorrer, irmão, desse estudo, que não é de fato uma pregação no sentido de que, assim como Davi foi lá e derrubou o gigante, vai derrubar, você vai dar glória a Deus. Não, é um ensinamento. Então é necessário, às vezes, né, possivelmente, você não vai gritar, ninguém vai levantar, não vai bater palma, mas o meu objetivo não é uma manifestação exterior, é que isso te incomoda. Tem que incomodar a palavra de Deus. Ela tem que incomodar. Uma espada para dividir a alma e o espírito, ela tem que ser cortante. Então dói para ter essa divisão. Então vamos lá. Deus começa, o próprio Deus, conversando com Malaquias no capítulo 1. No decorrer do livro, Malaquias tem apenas 4 capítulos. No decorrer desses capítulos, Deus vai dizer assim com o povo: olha, eu gosto de vocês, eu amo vocês. E o povo sempre vai questionar. E eu quero pegar exatamente as primeiras afirmações de Deus. Deus diz assim, versículo 2: eu vos amo. Deus está falando com o povo dele, com a igreja dele, com a nação de Israel. Assim diz o Senhor: eu vos amo. Quando o povo escuta que Deus ama, o que o povo olha? Espera aí, o Senhor nos ama? Ama nada. Olha a nossa situação.
Como que o Senhor nos ama se nós somos escravos de uma nação? Ou seja, não estamos vivendo conforme aquilo que o Senhor falou, que o Senhor falou que nós ia reinar na terra, nós não estamos reinando. Somos escravos de um povo. Como que o Senhor nos ama se o nosso gado lá não frutifica, se as nossas plantações, o nosso gado não rende, as nossas terras estão todas assoladas? Que amor é esse? E Deus fala, Deus falou que amo vocês. E o povo falava, o Senhor não nos ama não. Porque se amasse, a gente estaria completamente diferente. Isso está no versículo 2. Eu vos amo. E o povo fala, não, o Senhor não nos ama. Agora eu quero que você entenda, irmãos, que Deus, um ser, a Bíblia fala que Deus é amor, mas Deus também deve ser paciência, deve ser justiça, deve ser bondade, deve ser tudo também. Porque Deus, ele tem uma paciência com o povo dele, que é só Deus para ter. Deus fala, eu vos amo, e o povo fala, não ama. Isso é o povo falando com Deus. O Senhor não nos ama. E aí Deus vai explicar o que está acontecendo e por que Deus amava o povo. Irmãos, só nessa introdução a gente poderia gastar muito tempo. Tenta concentrar aqui, irmão. Se o Leandro dirigir um carrinho errado e os seus olhares, vocês vão perder. Tenta concentrar aqui. São 8h20, nós vamos terminar 8h10 aí, eu passo para o pastor Júlio. Nem que eu faça aqui a segunda, a outra quarta-feira e a outra, mas eu não vou ser cansativo, mas é algo que vai ficar na sua mente, porque isso está me incomodando, irmão, o tempo todo. O povo antigamente baseava o amor de Deus em vida abundante em todas as questões. Ou seja, tá vendo? Deus não me ama, tem um besouro pegando. O povo baseava isso. Eu lembrei agora do caso do meu avô. Depois eu conto essa, senão a gente sai aqui do foco, né? Eu já ri muito do senhor Joaquim Pereira contando o besouro na testa dele. Esse é um besouro abençoado. A gente acha, irmão, que a teologia da prosperidade começou há pouco tempo, e de fato é antigo. O que a teologia da prosperidade ensina? Que se você serve a Deus, você é abençoado em todas as coisas e pronto, acabou. Você não pode passar aflição, nem dificuldade, nem necessidade nenhuma na área da sua vida. O Senhor te abençoa? Abençoa. Cura a enfermidade, em nome de Jesus, eu creio nisso. Abre porta, prospera, o Senhor levanta, o Senhor estabelece. Mas não acontece com todo mundo não. Nem todo mundo da igreja é próspero, irmãos, a ponto de emprestar 1000 nações. Tem gente que tem uma enfermidade que a gente ora, faz campanha, levanta, jejua, faz o que for cultuar, e a doença não é curada e não é falta de fé. E aí a gente pensa assim, ó, se eu estou próximo, está tudo em paz, o negócio está funcionando, então Deus está bom comigo. Agora, se eu estou passando um momento de dificuldade, então quer dizer que Deus me abandonou. A mentalidade nossa já começa errado, e aí nós vamos viver errado de maneira a vida inteira. Eu quero que você preste atenção e acompanhe comigo o raciocínio. Imagina, irmão, se todo mundo pensasse conforme esse povo pensasse, o que seria da vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? Não vou nem pegar no Antigo Testamento, onde depois da morte de Jesus, a Bíblia fala que eles saíram pelo mundo para pregar o Evangelho, largando família, largando casa, entrando de barcos, atravessando o mar, sem saber se ia chegar do outro lado, numa situação precária de navegação. Paulo vai falar que por quatro vezes ele sofreu naufrágio, né? Por 4 vezes ficou 3 dias no meio do mar, sem ver nada, no seio escuridão, passando fome, parando no deserto, e isso no centro da vontade de Deus. E Deus o amava, mas as circunstâncias ainda não eram favoráveis. Agora, esse povo que está passando dificuldade não está vivendo conforme convém. Ou seja, preste atenção, as dificuldades da nossa vida podem acontecer tanto por questões naturais, o que fazer nesse sentido? Procurar a Deus. E tanto por questões de desobediência, o que fazer? Em todos os casos, procurar a Deus. Só que este povo não procura. E Deus fala, eu vos amo, e Deus fala, não ama. E Deus fala, eu amo vocês. Porque Deus do princípio, quando nasceu de Isaac, Jacó e Esaú, que eram 2 irmãos, eu escolhi Jacó. Porque eu sabia, em outras palavras, que Jacó ia me amar, ia correr atrás, ia me obedecer, e Esaú não. Agora, o meu amor de escolher Jacó é tão grande, que ainda que vocês não estejam vivendo como convém, eu estou lutando
para que vocês dê fruto e muda de vida. É o que Deus está falando, ó. Vocês não lembram que eu rejeitei Esaú, mas escolhi Jacó, e vocês ainda estão de pé por causa do meu amor? Porque se eu quisesse, eu teria destruído vocês, porque vocês quebram uma aliança comigo todo dia. E aí Deus fala, e para vocês entenderem, vocês lembram de Esaú? Esaú foi o patriarca da nação de Edom. Aí Deus fala, olha, Edom, eu destruí o povo de Edom. Eles, ainda que eles disseram, estamos empobrecidos, versículo 4, e nós vamos voltar a edificar nossa cidade, assim diz o Senhor. Se eles edificar, eu destruirei, porque eu chamo aquele povo de impiedoso, e eu estou contra aquele povo para sempre. Então Deus está falando, como eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. Ainda que eu escolhi Jacó e vocês não estão vivendo como convém, eu estou lutando para que vocês mudem de vida, porque o meu amor permanece. Como também eu fiquei irado com aquele povo, ou com Esaú, e ainda que eles construam a cidade, e que ainda que eles edificam, eu vou destruir, porque eu também decidi ficar irado com ele, porque são obstinados para sempre. Então, a aliança com Deus jamais é quebrada da parte do Senhor. Se alguma coisa está errado e está falho, é o homem aqui, é a nossa parte que não condiz com aquilo que o Senhor pediu. Eu posso ouvir um amém, irmão? Está compreendendo? Amém. Talvez você está pensando, pastor, o que isso tem a ver com culto? Irmãos, muita coisa, eu vou chegar lá. Deus está trabalhando com relacionamento e com aliança. Não foi à toa que o Bruno veio aqui. Irmão, eu aprendi a ficar ligado no culto. Quando eu aprendi a prestar atenção no culto, é por isso que eu sou contra, irmão. Chega um menino, pega uma criança, fica andando, os adolescentes, fala de celular, troca celular dentro da igreja, principalmente. Isso me deixa indignado, irmão. Tem que aprender desde cedo, prestar atenção no culto. Eu estou falando de aliança. O Bruno pegou a palavra aqui e falou de aliança. Davi, vivendo, ele ficou preocupado com a aliança que ele tinha feito com Jonatas, ou com a casa de Saul. E ainda que ele já estava governando há muito tempo, ele quis voltar onde ele tinha errado. Lembra-te onde caíste. E ele preocupou, aonde que está alguém para me cumprir a minha aliança? Porque a aliança não pode ser quebrada. É isso que o Bruno estava falando aqui, e é isso que Deus está falando com o povo. Eu fiz uma aliança com vocês, agora convém vocês entenderem os meus mandamentos, para vocês cumprir o meu mandamento. E aí, querido, o Senhor vai dizer assim, olha, e só para você entender rapidinho, levanta a mão para mim. Todos conhecem por que Esaú foi rejeitado? Quem conhece? Por que Esaú foi rejeitado? Quem conhece?